Helo pawb a croeso. Colin Damon di enw fi, dwi'n athro offer taro, dwi'n rhedeg gweithgaredda ar draws Cymru, a dwi hefyd yn rhedeg band fy hun o'r enw Bloc o Sŵn, chwarae yn yr carnifal sy'n gyd o gwmpas y gogledd. Dwi'n rhedeg grŵp o'r enw Capoeira Mocambo, so mae Capoeira crefft sy'n dod o Brazil, ac hefyd dwi'n chwarae offerenna taro yn y band pres a Llaregib. Hello everyone out there. So my name is Colin Damon. I live up in North Wales near a town called Bangor. So I'm a percussionist and I've been running percussion workshops for 20 or so years. And I'm also a qualified capoeira teacher. I run a group called Capoeira Mocambo. I run my own street band called Bloc o Sŵn, and I'm a percussionist in a popular Welsh band called Llaregib. So that's Llaregib Brass Band. So dwi'n lwcus heddiw, dwi am gael sgwrs ar Zoom efo Mestri Mario Pam. Mae o'n rhedeg grŵp enwog o enw Iliae. Dwi am gofyn rhai cwestiynau amdan y cefndir ac y diwylliant. I'm very lucky today because I'm going to have a chat with Mestri Mario Pam. He is the musical director for the Bloco Iliae from Salvador, Brazil. So today I'm going to be asking him a few questions in Portuguese, a bit about the background and a bit about the history of a type of music that's become very popular in this country. Mestre Mário, é grande prazer de ter essa oportunidade de falar com você, mas para as pessoas que não conhecem o grupo nem a música do Iliae, por favor, explique um pouco do seu trabalho e da história do grupo. Olá, galera. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, fazendo parte dessa grande gravação, dessa live. E vamos lá. Meu nome é Mário Pan, meu nome é artístico, né? E eu faço parte do Iliae. E o Iliae é um bloco afro aqui de Salvador, Bahia. O Iliae surgiu na década de 70, né? O primeiro bloco afro, dentro dessa categoria de bloco afro. E ele surgiu para poder trazer a música de herança africana para o carnaval. E essa música veio também carregada de informações acerca da cultura africana de uma forma geral. Infelizmente, no Brasil, nós vivemos num país que foi colonizado por Portugal, que é um país europeu. Os portugueses tentaram escravizar os índios, para os índios fazerem um trabalho, né, de derrubar árvores, de fazer a agricultura. Mas os índios não se deram muito bem com essa possibilidade de se tornarem escravos, porque os índios eram livres. Então os índios não se deram muito bem com isso. Acho que a inocência também, digamos assim, dos índios. Eles não conheciam, por exemplo, a pólvora, as armas, e muitos deles foram abatidos. Os portugueses, então, decidiram trazer os africanos para o Brasil. Esses africanos, segundo eles, eram pessoas mais fortes, que não tinham almas e que poderiam trabalhar, né, para poder fazer a riqueza desses colonizadores portugueses. Os africanos que vieram para cá, para o Brasil, eu vou apresentar aqui um gráficozinho para mostrar para a galera um pouco desses africanos que vieram para o Brasil. Temos aqui esse mapazinho aqui sobre a chegada dos africanos no Brasil. Segundo alguns historiadores, o tráfico de escravos de pessoas para o Brasil tiveram alguns ciclos, né? Um ciclo da Guiné, que está bem aqui no mapa africano, né? Aqui está o Brasil, aqui está a África, a Europa está bem aqui em cima e aqui está a América do Norte. Primeiro foi o da Guiné, que veio para o Brasil, especialmente para Salvador. Foi um ciclo pequeno, não durou muito tempo. O segundo ciclo foi os povos que vieram de Angola, que são chamados de povos banto, saindo do porto de Angola, mas na verdade também vieram pessoas do Congo, vieram pessoas até a África do Sul, são chamados de bantos, por conta da similaridade da forma de falar
da língua. São várias línguas, né? Por exemplo, o Umbundo, Kibundo, Kikongo, que fazem parte desse, além de outras. E essas línguas tinham algumas similaridades, por isso chamavam de bantos. Foi convencionado chamá-los assim. Esse ciclo aqui dos bantos foi o maior e mais duradouro. Chegou a durar mais de 200 anos. Então, por isso, existe aqui no Brasil uma influência muito grande da cultura banto na música, na culinária. É muito comum, por exemplo, você vê no português brasileiro. Ele é um português diferente do português de Portugal, do português em Angola. Além dos bantos, chegaram aqui no Brasil também os povos oriundos do Golfo da Guiné. Golfo da Guiné, aqui onde estão os países da Nigéria e do Benin, que vieram para cá para o Brasil, trazendo a cultura iorubá. A cultura iorubá também é um grupo de línguas diferentes. Cada um ali tem Nigéria, Camarões, Benin. Esses países, a boa parte deles falam, fora o Benin, né? Camarões e Nigéria falam iorubá, que é um grupo de línguas. Mas do Benin também chegaram alguns povos, vieram para cá para o Brasil. E esses fazem parte do grupo linguístico que fala a língua Fon, que são diferentes. Cada povo desse, para concluir, além do Golfo da Guiné, o tráfico de escravos também trouxeram pessoas de Moçambique, que é aqui no Oceano Índico, Índico, vieram pessoas daqui de Moçambique para o Brasil, que trouxeram também uma cultura forte. Os moçambicanos também fazem parte do grupo Banto, mas eles vieram na última leva. Cada povo desse, aqui no Brasil, trouxe influências. Muitas pessoas acham que a África é um país que tudo é igual, mas cada grupinho daquele tem uma língua diferente, tem uma forma de cultura diferente na culinária, na dança, na música, na ciência, no trato social, no cotidiano. Então, isso chegou com essas pessoas. Eles vieram para o Brasil na condição de escravizados, certo? Mas aqui no Brasil, mesmo nessa condição desfavorável, eles conseguiram manter a cultura de seus povos viva. E isso a gente pode ver aqui na Bahia, aqui onde eu estou. Eu moro em Salvador, na Bahia. E aqui a gente tem a presença de todas essas influências africanas e indígenas e portuguesa e espanhola. Então a gente está num conglomerado de culturas. Lógico, a cultura europeia, ela sempre tenta se sobressair, sempre tentou e continua tentando ser mais importante, tentar ser mais importante do que as outras culturas. Uhum. Isso é um fato. E lutar contra isso é uma luta muito árdua. Deu certo, porque hoje, passados 500 anos, mais de 5 séculos do Brasil, a gente pode ainda escutar canções africanas de diferentes locais que são um retrato da cultura ancestral do Brasil, que foi realmente uma verdadeira resistência, força desse povo que conseguiu manifestar essa cultura. Aí, então, vocês dentro do Ilhéu se usaram ritmos africanos? Sim, o Ilhéu é um bloco afro, né? É o primeiro bloco afro. E uma das características do Ilhéu é usar ritmos africanos, também compor canções que falam sobre a África, de uma forma geral. O Ilhéu, ele trabalha com temáticas para o carnaval. Então, o Ilhéu já falou de várias temáticas africanas. Por exemplo, Nigéria, Moçambique, Angola, Congo, Gana, África do Sul. O Ilhéu e nesses... Oi? Tem uma de Senegal também, né? Senegal. O Ilhéu,
conseguiu fazer com que tivesse um link cultural, ritmo, canções, melodias, dança, estética e todo o enredo. Isso tudo é uma explosão de informação, de educação e de cultura. Quando você vê cantar uma canção para Angola, por exemplo, ou se não para Senegal, 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 diz povão Senegal região, diz povão Senegal região, diz povão Senegal região, diz povão Senegal região. A grandeza do negro se deu quando o povo se grita infinito. E o muçulmanismo, essas canções são uma verdadeira informação educativa que faz com que a gente aprenda sobre a cultura. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho. E quando tem uma canção como essa, que fala sobre o Senegal, que diz que o Senegal tinha muçulmanismo, que fala que o Senegal é uma região que faz fronteira com Mauritânia e com Mali, que o Senegal tem os reis do Senegal, as tribos, e isso tudo educa as pessoas. Porque se você for na escola formal, você só vai encontrar informações sobre a Europa. E infelizmente, tem um ditado da guerra que fala: quem ganha a guerra conta a história. Então, infelizmente, é bem assim. Agora, a gente sabe, por exemplo, que boa parte da riqueza dos países como Espanha e Portugal são oriundos dos saques feitos na América do Sul. A gente sabe que o ouro que saiu de Minas Gerais veio abastecer as riquezas de Portugal. A gente sabe bem disso. E além do ouro, né, o açúcar, aqui no Brasil também teve uma das grandes produções. O Brasil, acho que até hoje é um dos maiores produtores de açúcar mundial. Açúcar, o café. Sim. Hoje, atualmente, no século XXI, é a soja, né? E mudou, né? Vão mudando os tratos. A riqueza que, infelizmente, a riqueza que não está mudando de endereço, né? As riquezas e as heranças ainda continuam na mão de pessoas que fazem parte desse ciclo, dessa transformação do trabalho forçado, do escravizado, para poder manter as riquezas e manter os padrões de vida na Europa e também agora nas ex-colônias, né? Então a gente está aqui agora sabendo dessas coisas. Agora sabendo. Isso eu falo assim, a massa, as pessoas, né? Os adolescentes, as crianças nas escolas. Podemos ter mais orgulho, porque a gente sabe que nós somos herdeiros de pessoas que foram importantes para a construção desse país, da América, e inclusive para a manutenção da Europa. A Europa hoje é um dos maiores continentes que todo mundo quer ir na Europa, conhecer as belezas que tem na Europa. Eu acho que a Europa é um continente muito evoluído, mas a gente sabe que os custos dessa evolução foi o sangue derramado por muitas pessoas, e africanos, indígenas, generalizando, mas os brancos, europeus, em sua história, têm uma sede muito grande por poder, tem uma sede muito grande pela dominação e tem uma sede muito grande por aumento de territorial e riqueza. Uhum. E por conta disso passam por cima de tudo. Isso não é exclusivo do branco europeu, Sim. não é exclusivo, mas a gente, através da história, a gente vem descobrindo que isso existe. Eu acho que eu espero que as próximas gerações futuras possam ser diferentes, que as crianças que vêm aí por aí pela frente, elas tenham uma consciência de que o mundo é lindo e que ele é diverso e que a cultura não é para ser roubada, não é para ser extraviada.
se mandamos uma mensagem dentro da música ou poesia, dentro de um poema, é uma coisa que abre a mente para pensar, para entender, para pegar os fatos, informações para você mesmo, para começar a entender melhor. Com certeza, com certeza. Tem uma música do Ilê que fala um pouco sobre isso. Ó. Ela fala assim, ó. Eu vim de lá, aqui cheguei. Trabalho forçado, todo tempo acuado, sem ter a minha vez. Eu vim de lá, aqui cheguei. Trabalho forçado, todo tempo acuado, sem ter a minha vez. Cada pedaço de chão, cada pedra fincada, um pedaço de mim. Ilê aê, o povo bantu ajudou a construir o Brasil. Cada pedaço de chão, cada pedra fincada, um pedaço de mim. Ilê aê, o povo bantu ajudou a construir o Brasil. Essa música fala bem sobre isso, né? E o povo bantu, assim como os yorubás, assim como as tribos indígenas, Guarani, Tupi, Tupinambá, ajudaram a construir o que nós chamamos hoje de Brasil. E esse Brasil ajudou a construir a riqueza da Europa. Eu acho que quem fala isso, que a escravidão faz muitos anos, que acabou, não está muito ligado no como funciona o sistema econômico, não sabe como é que funciona o sistema de desenvolvimento. Se ele pensasse que, por exemplo, um traficante de escravos que era dono de uma fazenda e que essa fazenda hoje, passados 100 anos, né, está na mão das mesmas famílias e que agora são exportadores de soja, que agora são exportadores de carne, não vai perceber que tem essa mudança. Se eles, no Brasil, por exemplo, que no pós-escravidão, quando acabou a escravidão no Brasil, o Brasil é o último país a acabar com o tráfico de escravos. O Brasil é o último. E se você vê aqui no Brasil a construção das favelas, elas são construídas depois da escravidão. E passados 100 anos, até hoje, não conseguiram resolver os problemas existentes nas favelas. E são muitos problemas. Quem está tentando resolver, quem ajuda? Os blocos afros, as escolas de samba, os grupos de maracatu, as associações de dança, as associações de capoeira. Então, de uma certa forma, são os próprios representantes da cultura do povo que tentam resolver os problemas deixados pela escravidão. O Nordeste concentrou uma miscigenação mais africana, mais indígena, mas até no Nordeste nós temos ainda resquícios dessa mal distribuição de renda, resquícios dessa mal distribuição das heranças. A princesa Isabel assinou uma lei chamada Lei Áurea, em 1888, mas ela não assinou nenhum projeto de desenvolvimento dos ex-escravizados. Então, a gente realmente passamos... Mas assim... Esse é muito importante de saber também, porque uma das coisas usadas aqui é que quando o Reino Unido acabou com a escravidão, que o governo pagou para os brancos, porque os brancos perderam o dinheiro que eles estavam ganhando dos escravos. Então, agora, pessoas no Facebook, etc., dizem, mas quando a escravidão acabou, o governo pagou. Mas pagou para quem, né? Então, como você falou que não era um escravo, esse dia, outro, próximo dia já tinha um caso, voltou para a família, né? Não, aqui não. Aqui no Brasil não teve nada disso. Aqui no Brasil as terras já estavam divididas. Os donos da terra já eram pessoas, na sua maioria branca.
Aqui tem uma frase que fala assim, que a Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 88. Aí tem muita gente que fala, e o dia 14? Como foi? Como foi o dia 14? Você Sim. sabe qual é o resultado do dia 14? Favelas no Brasil inteiro. Morros, os negros procurando lugares mais distantes para morar. Construíram casas nos morros do Rio de Janeiro. Super difícil morar no morro. É difícil de chegar. As subidas são íngremes, são apertadas. E agora, atualmente, tem que conviver com tráfico, tem que conviver com milícia militar, tem que conviver com muitos problemas. E isso é difícil demais. No Recife, no Pernambuco também, muitas favelas, palafitas, casas em cima de água, do mar. Em Salvador, as construções de várias favelas. Em São Paulo, também. Em todo o Brasil, essa foi a herança que a maioria dos povos negros tiveram do pós-escravidão, sabe? Não tem esse detalhe. Aqui não teve dinheiro, não teve recurso. Muito para piorar mais a situação, o que houve foi convites para voltar para a África. Alguns povos voltaram para a África, que hoje estão no Benin, chamado de Agudá. A maioria não aceitou, mas alguns voltaram para a África. Muitos foram presos. Então é uma história muito complicada. É uma história muito complicada e que a gente deve conhecer para não ficar saindo por aí falando bobagem. É. Eu acho que é por um caminho. Isso é um caminho para talvez você se tornar um mestre de um bloco afro. Acho que você tem que realmente passar a conhecer a história do que você está pretendendo contar. A história ao qual você faz parte. Isso é um dado muito importante.